A paz do Senhor para os irmãos. Estou eu aqui de novo para trazer a vocês uma pequena palavra e hoje falando um pouco sobre o poder da oração profética. Muitas vezes nós não entendemos o valor da oração. A oração, ela é muito útil. Quero ler um texto por base, segundo o livro dos Reis, capítulo 13, versículo de número 14 a seguir. E Eliseu estava doente da sua doença de que morreu. E Joás, rei de Israel, desceu a ele e chorou sobre o seu rosto e disse: meu pai, carro de Israel e seus cavaleiros. E Eliseu lhe disse: toma um arco e flechas. E tomou um arco e flechas. Então disse ao rei de Israel: põe a tua mão sobre o arco. E pôs sobre ele a tua mão. E disse, pois, e Eliseu pôs as suas mãos sobre as mãos do rei. E disse: abre a janela para o oriente. E abriu-a. Então disse Eliseu: atira. E atirou. A flecha do livramento do Senhor é a flecha do livramento contra os sírios, porque ferirás os sírios em Afeca até os consumir. E disse mais: toma as flechas. E tomou-as. Então disse o rei de Israel: fere a terra. E feriu-a 3 vezes e cessou. Então o homem de Deus se indignou muito contra ele e disse: 5 ou 6 vezes a deveria ter ferido. Então feriria os sírios até os consumir. Porém agora só 3 vezes ferirás os sírios. Maravilhoso Deus, fala com todos neste momento que estão nos ouvindo e assistindo, e aqueles que ainda, Senhor, depois ainda estarão ouvindo. Abençoa a todos, Pai, que esta palavra seja muito útil na vida de cada um. No nome de Jesus nós te pedimos. Amém. É um texto bastante importante, aonde vemos Eliseu doente, porém o rei de Israel apavora, sabia que o grande profeta do Senhor não estava bem, vai visitar, e quando ele chega, ele respeita com a honra de pai. Ele diz: meu pai. Quando dirigia a uma pessoa assim, muito respeito da parte de quem pronunciava. E ele diz: carros de Israel e seus cavaleiros. Ou seja, você sozinho é como o exército de Israel e como os carros de Israel. Ele estava dizendo: o que será de mim sem você, homem de Deus, profeta Eliseu? Eliseu vê o seu respeito, a sua honra por ele, e como profeta ele então toma uma iniciativa de ajudá-lo com uma palavra profética, uma oração que ele jamais deveria ter perdido a oportunidade. E ele disse para ele: pega um arco. E ele pegou. Pega flechas. Ele pega. E então ele disse: atire. Ele atirou. E ele usa a palavra profética: a flecha do livramento do Senhor é a flecha do livramento contra os sírios, porque ferirás os sírios em Afeca até os consumir. Olha que ele usa uma palavra profética. Era no momento para que o rei o abraçasse. Ele dizia: eu posso ir, mas você ficará com a bênção na mão. Porém, ele disse para ele: toma as flechas. E ele tomou. E ele disse: agora fere a terra. Ele feriu 3 vezes e cessou. Aí o profeta se indignou e disse: 5 ou 6 vezes você deveria ter ferido. Porém agora você não ferirás os sírios até consumir. Só 3 vezes ferirás. Sabe o que é isso? É aqui que entra o assunto que eu quero dizer para você sobre a oração. A insistência,
o desejo, a garra, uma vez, 2 vezes, 3 vezes, 4 vezes, não é vã repetição, é insistência, é orar continuamente na presença do Senhor. Nesse assunto que nós vamos falar um pouco, e eu creio que será muito útil para a sua vida. Deixa eu deixar uma frase para você. A oração por si só já nos coloca numa posição diferenciada, entendeu? A oração por si só já nos coloca em uma posição diferenciada. Vemos um homem de joelho, um homem pedindo, uma pessoa buscando, então ela já te coloca em uma posição diferenciada, porque nós estamos falando com o Todo-Poderoso, nós estamos falando com aquele que tudo pode. É nisso que eu quero que você entenda neste momento, porque a oração, ela é a fonte de poder. A oração, ela nos ajuda a conquistar. Tiago diz, ela pode muito em seus efeitos. Glória a Deus. A oração, ela é o oxigênio para a alma, dizia um certo escritor. A oração é o oxigênio que dá vida à alma. Cuidado, deixar uma frase para você: cuidado com a ideia de dar ordem na oração a Deus. Deus é um ser soberano, Deus sabe tudo, passado, presente e futuro, e pode tudo. A teologia da prosperidade diz que você tem que dizer não admito, não aceito. Não é assim. Oração é entrar na presença do Todo-Poderoso e saber que se Ele não responder, Ele é Deus, e se Ele responder, Ele é Deus, e assim por diante. Cuidado com essa ideia de dar ordem, porque deve prevalecer a vontade do Senhor. A Bíblia diz que nós devemos suplicar. Glória a Deus. Salmo 91 disse que Ele dará ordem aos seus anjos ao nosso respeito. Mas é o nosso dever suplicar. Ele sabe tudo. Jesus disse uma certa época assim: se vós estiverdes em mim, e a minha palavra estiverdes em vós, pedireis tudo o que quiserdes. Olha o segredo: estiverdes em mim, e as minhas palavras estiverdes em vós. É muito rico isso aqui. A palavra de Deus deve prevalecer. Ou seja, eu preciso orar de acordo à palavra de Deus. Ela é a fonte, ela é a razão por que eu oro. Prevalece a sua palavra. Glória a Deus. A oração profética, ela comporta com a vontade de Deus na sua palavra. A oração profética, ela prevalece a vontade de Deus e não a nossa. E é a palavra de Deus que prevalece. Um certo escritor, ou seja, antes dizendo para você, por exemplo, Mateus 6, versículo 32, diz que Deus já sabe, não necessita de falar. Mas em Mateus 7, ele diz: pedi, pedi, dar-se-vos-á. Ou seja, é uma ação contínua. Na soberania, Ele sabe tudo, não necessitaria de falarmos. Mas Ele ensina que nós devemos ter a ação. Um certo escritor dizia: a repetição é a alma do aprendizado. Então nós precisamos sempre orar pedindo, baseado na Bíblia Sagrada, hoje, amanhã, depois, a todo instante, orando sem cessar, como diz a palavra do Senhor. É o nosso dever. A Bíblia diz que nós precisamos, por exemplo, se a sua palavra estiver em nós, orar citando a Bíblia, porque a Bíblia, nós não ultrapassa além do que já está escrito. E nós citando ela, nós vamos ver, por exemplo, se passares pelo fogo, Isaías 41, eles não te queimarão. Se passares pelas águas, elas não te submergirão. Ou seja, quando você estiver por esses caminhos, não dando certo, Senhor, me ajuda. Eu estou passando nesse vale, mas a tua palavra me garante vitória. E se você não estiver de conformidade com ela, então você já para refletir e ver aonde você e eu precisamos melhorar.
No entanto, deve prevalecer a palavra. Isaías 43, 26, diz a palavra do Senhor assim: procura lembrar-me. Eu acho muito lindo esse versículo. Entremos em juízo juntamente, apresenta as tuas razões, para que eu possa te justificar. Procura lembrar-me, ou seja, Deus é promessa da tua palavra, a tua igreja crê. Claro, se Deus não fizer, Ele é Deus, e nós servimos a Deus tudo pelo que Ele já fez por nós, mas a sua palavra contém promessas para nós, e se nós crermos, claro, precisamos dizer: Senhor, a tua palavra garante a vitória, e eu creio, mas sempre com respeito, na autoridade do Senhor, sempre com graça, dizendo ao Senhor: prevalece o teu querer. Mas Deus gosta, Deus ama quando você cita a palavra, dizendo: o Senhor salvou Israel quando estava próximo ao mar vermelho, abriu o mar, o Senhor fez com que o machado flutuasse. A oração tem que prevalecer a palavra, as minhas palavras estiverem em vós. Glória a Deus. A oração não é uma ladainha sem causas, eu diria assim. Mas então o que é oração? É muito mais, é falar com Deus. A oração não é um jogo de palavras com retóricas, falar bonito. Quantas pessoas iniciam uma oração naquela retórica linda, mas orar não é isso. Orar é entrar na presença do Todo-Poderoso e deixar que Ele prevaleça sobre nós a sua vontade. Aleluia. Glória a Deus. Se você observar em Gênesis, Deus cria, mas é Adão que dá o nome. Olha a participação. Deus gosta, Deus ama aquele que participa, aquele que pede, aquele que busca, aquele que acredita no poder da oração, aquele que confia na presença do Senhor através da oração. Orar é isso, é participar. Deus abre o mar vermelho, mas Moisés toca com o cajado. Davi mata Golias, mas trabalha com agilidade naquilo que ele sabia fazer, manusear a sua funda com muita habilidade. E Deus entra no momento da ação de Davi, encarando o gigante de frente. E quando ele lança a pedra, Deus cria efeitos na agilidade de Davi e mata o gigante. Nós precisamos cooperar, precisamos estar sempre acreditando em Deus, porque Ele tem a solução para a nossa vida. Eu e você somos cooperadores de Deus na obra, e a oração é participar, a oração é entrar junto, a oração é deixar que Ele trabalhe. Deus está no céu, deu todas as coisas, nós estamos na terra, somos submissos a Ele. O Salmo 115 diz a palavra de Deus que Deus deu a terra aos homens, versículo 16, mas lá em Gênesis diz: dominai. E Elias disse: sobre a minha palavra não choverá por 3 anos, ou seja, não choverá até que Elias volta a orar e Deus manda a chuva. Precisamos ter, acima da nossa conversão, comunhão com Deus. O diabo, quando Jesus orava por 40 dias em jejum e oração, ele tenta enganar Jesus, dizendo: tudo isso te darei. Jesus ora segundo a palavra, ele usa a palavra, mas também está escrito, ele cita a Bíblia Sagrada. Glória a Deus. Então, irmãos, que Deus nos ajuda, que Deus nos dê graça para confiar, crendo no poder da oração e na palavra profética. Aquele homem, Joás, vai lá, Eliseu anima, encoraja, mostra para ele uma palavra profética, porém ele não acredita. É como aquele que está desanimado, entra na presença de Deus: será que vai dar certo ou não?
Acredite, é momento de entrarmos com dimensão. Eu estou vendo muitas pessoas dizendo: pastor, nós não estamos tendo culto. Eu disse: meu filho, mas a porta do templo está aberta, das 5h30 às 18h30, para você orar, para você fazer o seu mini culto, adorando a Deus com sua família, 5 pessoas. Não estamos proibidos de cultuar na nossa casa, de adorar a Deus, mas às vezes não vemos essa animação para orar. Às vezes gostamos muito de ajuntamentos, mas é aí que nós provamos aquilo que somos diante de Deus e o que nós cremos. O filho pródigo, ele toma ação e disse: levantar-me-ei e irei ter com meu pai. E o pai encontra e dá tudo o que ele precisa como filho. Olha, ele entra em ação e o pai faz em resposta aquilo que ele toma a decisão. Enquanto o filho que estava em casa diz: pai, há tanto tempo estou com você e não mataste um cabrito, não me deste um cabrito. Deus disse para ele, o pai de família diz: meu filho, tudo é seu, você poderia matar, comer, tudo isso aí é seu. A Bíblia diz que os filhos das trevas às vezes são mais prudentes do que os filhos da luz. O filho pródigo saiu, reconheceu. O filho que ficou em casa desejando um cabrito, enquanto o outro já estava desfrutando de batismo com o Espírito Santo, de dons espirituais, mudando agora aqui na dimensão espiritual, ele ainda estava desejando o cabrito. E o pai disse: tudo é seu, rapaz, desfruta, você tem o direito, é só você participar, é só você entrar na minha presença. Aleluia, oh glória a Deus, aleluia. É a didática de Deus para a nossa vida. É muito fácil. O fariseu e o publicano, quando orava, o fariseu batia no peito: ah, Senhor, eu faço isso. O publicano simplesmente batia no peito e dizia: tem misericórdia de mim, Senhor. Enquanto o outro, com as mãos altas, exaltava. Quem desceu justificado, diz a palavra de Deus? O publicano, que era considerado pecadores. O Salmo de número 4, versículo 3, diz a palavra do Senhor: sabei, pois, que o Senhor separou para si aqueles que lhe é querido. O Senhor ouvirá quando ele clamar. Irmãos, olha que coisa linda. O Senhor lhe separou aqueles que lhe é querido. Ou seja, isso aqui é muito mais, é como aconchegar, é como achegar ao peito. O Senhor disse: vem, eu vou te segurar no meu peito. Aconchego, separou aquele que lhe é querido. E diz a palavra de Deus: e ouvirá quando eu clamar a ele. Deus tem uma resposta para você, meu querido, minha querida, que nos ouve neste momento. Então somente confia no Senhor, então somente ora. Em momentos de negrura, muitas vezes, nós estamos, quem sabe, perdendo tempo e não estamos falando com Deus. Aleluia, nós precisamos a cada dia estar confiado no Senhor. O reino de Deus tem leis, olha o texto, ele precisava obedecer, ele precisava seguir as orientações da palavra do profeta. Eu preciso seguir a orientação da palavra de Deus. Quando vós estiverdes em mim, as minhas palavras estiverem em vós, ou prevalecer a minha palavra dentro do seu interior, pedireis tudo. Esse tudo está dentro da vontade de Deus, porque a palavra de Deus vai nos ensinar que prevalece a sua palavra. Ele dirige dando honra, respeitando ali a ordem de paternidade. Eliseu tinha aproximadamente 80 a 82 anos, e ele chama: você é como o grande exército de Israel, é como os cavaleiros de Israel. Ou seja, você sozinho vale por todo esse exército. O que será de mim sem você? Mas na hora que o profeta lança a palavra profética, ele não crê. Ele tinha autoridade, comando.
Eu quero dizer, cuidado com as palavras na família, cuidado, igreja, pastor. Às vezes Deus te dá sonhos, você é avisado. Ora, se Deus te deu sonho te advertindo, ore, porque Deus pode reverter o quadro. Deus sempre fala para abençoar a nossa vida. Quem sabe Deus dá sonhos, quem sabe Deus fala com você através de visão, para que você dobre o joelho e diz: Senhor, eu repreendo todo este mal no nome de Jesus, e Deus vai te dar vitória. Deus fala, Deus sempre está orientando a minha, a sua vida, porque Ele sabe de tudo, Ele é Senhor e Ele cuida de nós. Só o Senhor pode todas as coisas. A oração pode mudar o governo das coisas, a oração pode mudar a história, a oração pode muitos em seus efeitos. Às vezes você é aquele tipo de amigo que só liga para pedir emprestado, só liga na hora da necessidade. Vai chegar o momento que o seu amigo do outro lado, quem sabe, não vai te atender, porque ele sabe justamente que você só liga na necessidade. Ei, que tal agradecermos a Deus na bonança, na alegria, na adversidade, porque Ele vai saber que você liga todos os dias, porque você é amigo, você compartilha, você deseja falar com o amigo, você quer ouvir a voz do amigo. Deus quer nos ouvir. Deus muitas vezes pede para que sentamos junto com Ele e derramamos as nossas lágrimas na sua presença. Glória a Deus, aleluia. É como você de repente ter um cheque em branco, mas você confia na palavra. A palavra garante vitória e você só ora, e de repente Deus coloca o valor no seu cheque em branco. Aleluia. Quero orar com você neste momento, pedindo a Deus que te abençoe. Como Elias volta a orar e diz o seu moço: eu vejo a nuvem do tamanho da palma da mão. E ele disse: desce e avisa que vai chover muito. Primeiro livro dos Reis 18, 41 a 46 você vai encontrar. Às vezes pequeno sinal é uma prova de que Deus vai nos ouvir, basta crermos. Porém o rei Joás não acreditou, não feriu a terra 5, 6 vezes, como diz o profeta. A bênção virá para você, mas eu e você precisamos a cada dia estar confiando. Deus abençoe a todos que estão aí do outro lado, já deixando o seu comentário. Não vou citar o nome, porque poderei deixar muitos nomes para trás, mas Deus te abençoe, meu querido, que está aí nos ouvindo. Você é muito importante para o nosso ministério. Ore por nós, ore pela nossa vida, ore pela nossa cidade de Ministro Andreasa, ore pelo nosso estado, ore pela nossa nação, pelo nosso país, e enfim, pelas nossas autoridades, para Deus dar sabedoria. Continue firme na presença do Senhor, e Deus muito em breve nos dará vitória para que esse vento, essa tempestade passe. Continue ferindo a terra, e você ferirá até os consumir. Em nome de Jesus, ore comigo. Maravilhoso Deus, abençoa grandemente, Pai, todos os que estão nos ouvindo. Eu lhe peço, Senhor, vitória para cada irmão que tem dobrado os seus joelhos e orado, e confiado inteiramente na Tua palavra, que prevalece sobre a nossa oração, Senhor. Deus nos ajuda, Pai, nos dá graça. Em nome de Jesus, abençoa a família de cada um, Senhor. Eu oro pedindo a bênção, repreende todo este mal. Abençoa a nossa cidade, abençoa todas as outras cidades, o nosso estado, abençoa a nossa nação, Senhor, as nossas autoridades. Em nome de Jesus, Pai, abençoa toda a minha família, abençoa minha esposa e nos ajuda, Senhor, a cada dia estarmos firmes na obra. Deus abençoa esta grande obra em Ministro Andreasa,
Em nome de Jesus, Pai, eu lhe peço as bênçãos. Amém. Deus abençoe todos vocês e tenha uma boa noite e uma bênção em sua vida. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o grande amor de Deus nosso Pai, a comunhão e as consolações do Espírito Santo sejam com todos, e todos dizem amém. Graças a Deus.